Estou de volta. Só que agora eu não vou filosofar e nem vou fazer reflexão, nada. Eu quero falar dos meus trabalhos, quero falar dos meus desenhos. Vocês sabem que, ou muitos sabem, ou alguns sabem, alguém sabe, que eu fui designer durante 50 anos e ao mesmo tempo fui professor de desenho, desenho de perspectiva, desenho de apresentação, desenho de apresentação, né, em arquitetura e design de interiores, enfim. E aí eu acabei aprendendo algumas coisinhas, desenvolvendo algumas coisas. Agora, final da minha carreira, já sou aposentado do INSS, eu preciso dar continuidade à minha atividade produtiva. Eu não consigo me imaginar parado, né? Não consigo me imaginar parado. Então eu voltei, ou melhor, recomecei um trabalho que eu tinha parado há muitos anos atrás. Então hoje, não me chamem de designer. Pode chamar se for me contratar, mas eu não, a princípio eu não estou mais no mercado. Eles me chamem de artista. Eu sou artista, tá? Eu não vejo isso como autopromoção. É a condição pela qual eu me apresento e no meu trabalho. E agora eu vou mostrar para vocês como que é através dos meus desenhos, tá? E cada desenho tem uma história, ou quase todos têm uma história, tá? Aqui é o seguinte, eu tinha uma loja de móveis e eu desenhava, essa era a forma que eu apresentava os meus projetos para vender os meus móveis, os meus trabalhos, tá? Então eu trabalhava nessa loja, trabalhei em muitas, e um dia uma amiga, um casal de amigos, ela disse assim, puxa, o meu marido, ele é bastante reticente em trocar a nossa cozinha, que está velha. Ah, só se o Papai Noel me der uma cozinha nova. Aí eu pedi licença, fui lá, tomei medida da cozinha dela e desenhei esta cozinha para ela, tá? Tá aqui todos os detalhes dela, tá? Sem bico de pena, com lápis de cor, canetinha, com um pouquinho de aquarela. Esse foi o desenho da cozinha. Moral da história? Vendi a cozinha. Tá lá até hoje na casa deles, uma bela cozinha, igualzinha a essa que tá aqui. Esse trabalho está à venda, tá? Esse é um original. Todos os meus trabalhos são originais. Então esse trabalho está à venda, tá? E depois a gente fala em como é que pode ser adquirido. Aquela peça era de 2000 e... Deixa eu ver. 2001. 2001. Essa peça aqui, tá? O nome dessa peça é Pensative. Pensative, em francês, né? Pessoa pensativa. É de 2016. 2016. É uma mescla, nesse período eu estava trabalhando bastante com Art Nouveau, Art Deco, eu fiz uma coleção de entalhes coloridos e tal, todo em estilo de Alphonse Mucha, de Art Nouveau, né? E vendi toda a coleção para uma única colecionadora, foi assim, bastante rápido, depois eu não fiz mais nada com escultura porque eu não tenho ateliê hoje. Então essa peça aqui, ela lembra o Art Nouveau dos anos Art Nouveau, Art Deco, né, início da década de 1910, por aí, 1890, 1910, alguma coisa. Tá? Tudo que eu vou apresentar aqui está à venda. Esta peça aqui é uma brincadeira, uma caricatura, tá? Ela é uma mescla de materiais de nanquim com, né, bico de pena, com aquarela, que mais guache, até essas glitter cintilante que a gente usa, cola cintilante, que eu fiz uma brincadeira ali, é uma caricatura minha, eu estava um pouco mais magro de barba na época, tá? Um pouco mais cabeludo. Tudo à venda. Essa é uma peça de um estilo mais impressionista, né? E ela é de 2016 também, tá? Já é um estilo bem diferente do meu, mas é uma peça minha. A mesma coisa, tá? A proposta dessa peça é do vazio
ao mobiliário, ou seja, começa lá todo em preto e a luz vai surgindo e dentro dela surge uma cadeira que eu projetei, tá? Claro que aqui é um desenho bastante simplista, tá? Uma peça pequena, mas que eu gosto muito dela. Aqui é um desenho livre em bico de pena, tá? Eu conversando com um casal de amigos, né? Aí eles me contando qual seria a casa dos sonhos deles em Gramado. E eu não sou formado em arquitetura, mas ensinei muito arquiteto que hoje está por aí, passou pelo meu ateliê, pelos meus cursos, aprendendo desenho comigo no início da sua carreira. E de vez em quando eu desenhava algumas casas junto com um amigo arquiteto, e enfim, eu brincava. E aí eles foram dizendo, eu gostaria que a casa tivesse isso, tivesse aquilo, tivesse aquele outro, uma varanda. Desculpa, hoje tá ruim. Uma varanda. E ele até fez uma brincadeira, dizendo assim, eu gostaria de chegar bêbado em casa. Eu quero ter o direito de chegar bêbado em casa. Eu, por brincadeira, eu fiz a entrada da garagem redonda, né? Porque ele descesse e foi redonda. Quando terminei, eu perguntei, essa a casa que tu gosta? Ela tira as torres, eu quero o projeto. Aí passei para um amigo arquiteto, a gente trocou umas ideias ali, saiu o projeto. Não sei se foi construída a casa ou não. Bem, aqui eu já estou mais... Essa aqui foi uma fachada de uma loja de móveis em São Paulo, que vendia móveis estilo country, né? E a proprietária gostava muito dos meus desenhos, ela encomendou que eu desenhasse uma fachada de loja que ela mandaria executar por lá. Então, isso aqui é bico de pena com nanquim, né? Com lápis de cor e canetinha. Só isso. Tá? Essa peça está à venda. Essa peça é do ano 2000. Essa é mais uma casa que eu desenhei, que eu colaborei no desenho, fiz a perspectiva da casa, mas o detalhe aqui é porque todo o desenho, a ilustração é em bico de pena, tá? Como se desenhava nos anos 50, 60, tal, a apresentação das casas, eu fiz ela toda em perspectiva e ela foi construída lá em Canela. Tá? Tudo está à venda. Essa aqui, claro, aqui foram recortadas as peças e coladas num único papel, porque eram várias pranchas, né? E foi uma coleção de móveis que eu desenhei para uma fábrica, tá? Também no ano 2000, que ano foi isso? Deixa eu ver, acho que foi 2002, no ano de 2002, tá? Essa coleção foi fabricada, foi vendida e foi bem vendida, tá? Essa coleção levou a minha assinatura, como muitas outras, tá? E essa prancha tá à venda. Bom, agora os atuais, tá? Eu desenhei cerca de 65 casas de Gramado que não existem mais ou que existe, mas de uma forma bastante alterada, bastante modificada, porque Gramado mudou muito. Então eu fiz uma pesquisa, né? Alguma coisa, eu usando um trecho de uma fotografia, um pedaço de uma fotografia, mas eu completava através das minhas memórias, das informações que eu recebia de pessoas contemporâneas e tal. Então, esse aqui, na verdade eu dei o nome de Hotel Casagrande, mas ele não é o Hotel Casagrande, esse aqui é o Hotel Bertolucci, tá? O Hotel Casagrande ficava na Várzea Grande, o Hotel Bertolucci ficava no centro, bem no centro, onde hoje, Hotel Bertolucci, onde hoje é os fundos do Hotel Serra Azul, não sei o que tem lá, porque esse tempo que eu não vou a Gramado, tá? Então, mas ele era assim, ele era bem assim, claro que os arabescos são licenciosidade artística minha, tá? Opa, caiu, o que está escrito aqui? É isso, esse aqui, tá? Esse trabalho é todo em bico de pena e lápis de cor. Faz parte da coleção atual que eu vou mostrar para vocês
agora, tá? Tamanho A3, 30 por 40, em papel. Alguns são em papel couché, 300 gramas, e outros são em papel reciclato. Papel reciclato é o nome, mas é um papel reciclado, italiano, 230 gramas, 240 gramas. Vamos lá. Esse aqui eu dei o nome de Green, tá? É uma casa estilo bávaro, tá? Em bico de pena e todo ele em bico de pena, tá? Bico de pena com lápis de cor, tá? Papel couché. Dá para ver os detalhes, ok? Depois, se vocês quiserem ver mais detalhes, todas as peças que eu estou mostrando, tá no site lá, que depois eu boto aqui embaixo na descrição o link do site, onde vocês podem ver uma por uma das peças. Com mais atenção. Vamos em frente. Aqui eu peguei 3 casas antigas de Gramado. Não, 4. É que uma tá geminada com a outra. Então, aqui eu peguei o Cine Splendid, que foi o primeiro cinema de Gramado, ao lado do Café Cacique. Então, esse prédio do Café Cacique, se eu não me engano, se eu não estou errado, ele existe até hoje nesse formato. Eles só deram uma bonecada nele, né? E era o Cine Splendid. O Cine Splendid, eu acho que ele foi extinto em 1964, quando começou o outro Cine Embaixador, tá? E o Café Cacique, que era a Boca Maldita, o Ponte de Gramado, né? Ao lado aqui, o Casarão dos Abdala, tá? E um pouco mais abaixo, nessa posição mesmo, seria o Hotel Candiago, que era a esquina. Então, entre o Casarão dos Abdala e o Hotel Candiago, tinha mais um hotel, que era o Hotel Fish, tá? Que vai aparecer em outro desenho que eu tenho. Não nessa coleção, mas aparece em outro desenho. E entre os dois, então, entre o Hotel Fish e o Hotel Candiago, é a rua Avenida das Hortênsias, que passa ali, e é aqui na frente a Avenida Borges de Medeiros. Isso aqui é na década de 1930, por aí. 40, talvez. Essa peça aqui, eu dei o nome de House. Casa, tá? É uma casa estilo meio Tudor, meio germânica, tá? Toda em bico de pena. Tá? Dá para ver os detalhes. Em estilo levemente renascentista. Essa ilustração aqui, ela é uma mescla de bico de pena com aquarela e lápis de cor. Esta aqui chama Gaspar Alto. Esta é a primeira igreja adventista do Brasil. Eu creio que essa peça possa interessar aos adventistas apenas, não sei. Tá? A primeira igreja adventista no Brasil. Tinha uma igreja à frente e uma escola lá atrás. Tá? Ela era assim, eu consegui uma fotografia antiga, no início do século passado, e fiz então esta ilustração, reproduzi essa ilustração. Esta peça é com a mesma base da anterior, tá? Eu chamei de Châtel, né? E ela tem uns pequenos detalhes diferentes. O traço é diferente da anterior, tá? Embora sejam a base da mesma casa, mas o traço é diferente. Aqui, essa peça aqui é muito parecida com uma outra que eu tenho, que eu chamei de Hotel, tá? É uma casa bávara, tá? Como existem algumas ainda hoje, ou algumas reproduções ainda hoje, tá? Das casas bávaras. Também tudo bico de pena e lápis de cor. Essa peça aqui, quem for de Gramado vai reconhecer esse lugar. É a Casa do Major. Só que a Casa do Major,
há muitos anos atrás. Não é que foi restaurada agora, tá? Ela tinha uma família morava no sótão da casa. Então eles construíram uma escada de acesso pelo lado de fora, bem alta. Não dava para chegar bêbado em casa não. Que morava na parte de cima e embaixo morava a família do major. E esse porão de pedra tem um monte de mistério, um monte de história a respeito dele, tá? Comprovado nenhuma. Esse aqui em papel reciclado, com nanquim, bico de pena, com lápis de cor. Esta peça aqui, eu repito aquela casa anterior, chamei de debris. Debris significa fragmentos, né? Então, o estilo do traço é diferente, tá? Essa peça aqui eu gosto muito dela, porque ela é um personagem de um livro meu, de um livro de ficção chamado Peregrino dos Ventos. Aqui, Pilgrim of the Winds, né? O Peregrino dos Ventos conta... É uma história misteriosa de um personagem que ele aparece do nada, tocando violino, tocando flauta, né? E tem uma coisa assim, aparentemente meio mágica na história. Eu não vou dar spoiler aqui, o livro está à venda, posso passar o link também para vocês. É uma história bem gostosa e cheia de mistérios, cheia de personagens e um desfecho assim bem inusitado, tá? Então esse é o Peregrino dos Ventos, como é o nome do personagem? Somnium Dominium, é o nome em latim, né? Quer dizer Senhor dos Sonhos, né? Também papel reciclado, bico de pena, estilo renascentista e lápis de cor. Essa peça aqui, ela é um tanto neoclássica, né? Ela é uma série de enigmas, de desenhos. Eu gosto bastante dessa peça, ela é bem misteriosa, tá? Gosto muito, tá? Chama Freedom, tá? E quem vai ter que examinar a peça para entender por que esse nome, tá? Gosto bastante dessa peça. Papel reciclado e bico de pena nanquim. Essa aqui é já mais estilo fantasia, né? Estilo Casa da Bruxa e tal, que eu chamei de Sketch en Cottage, ou Sketch et Cottage, pode ser português, pode ser inglês ou francês. Bico de pena e em papel couché 300 gramas. Essa peça aqui não é uma criação minha, a ideia não é minha. Eu busquei, né, nos livros de arquitetura uma coluna numa das ordens clássicas, né, da arquitetura, que é a coríntia, né, que é dórica, jônica e coríntia. Então essa é a mais complexa, que é a coríntia, que foi usado muito na Grécia, mas especialmente pelos romanos depois, tá? Que o nome escrevi em grego, Corinthos, né? Enfim, bico de pena, papel reciclado. Essa peça ela já lembra mais uma ilustração de livro também do século XIX, né? É uma casa na montanha, também um pouco modernizada, um estilo diferente de traço, tá? Que eu chamei de chalé. Só isso, chalé. Então, essa peça outonal, né? Eu chamei de Hans und Gretel. Na verdade, a história de Joãozinho e Maria, original alemão, é Hansel und Gretel, mas eu não tenho que ser original, eu posso ser criativo e eu chamei de Hans, que é melhor. Eu gostei mais, tá? Também, estilo de ilustração de livro infantil do século XIX. Essa aqui eu chamei de cottage, que é uma casinha rural, que eu gosto bastante. Não tem muito o que explicar sobre ela, né? Ela é bem convidativa, parece bem
cômoda, né? E desenho estilo renascentista, medieval, papel reciclado, bico de pena. Mais uma versão daquela coluna Corinthians, aqui com cor, usando lápis de cor, tá? Também bico de pena, é tudo original, aqui não tem xerox não, aqui é original, tá? E eu dei o nome de Hellas, Hellas é Grécia em grego. Novamente uma outra versão de um chalé, chamei de Ville, ok? Mais uma versão da Casa do Major de Gramado, tá? Isso aqui é Gramado, tá? Gramado num dia eu chamei de storm, um dia de ventania, de chuva, chuvisqueira, aquela coisa atravessada e tal, tá? Ela lembra bem Gramado. Mais uma cottage, só que dessa vez toda em preto e branco, toda em nanquim, tá? Apenas nanquim aqui, ok? Para quem gosta da arquitetura europeia, arquitetura bárbara, né? Mais um chateau, tá? Um bico de pena, nanquim, papel couché. Novamente aqui, mais uma bávara, tá? Nanquim e papel reciclado. Essa peça aqui é um portal neoclássico, tá? Com licenciosidade artística minha, tá? As cariátides, enfim, a figura ao alto são licenciosidades minhas, que eu chamei de Janus. Janus é a divindade romana do tempo, né? Por isso que janeiro é chamado Janus, ele tem uma face voltada para o futuro e outra para o passado. Papel reciclado, nanquim e lápis de cor. Mais uma versão daquele portal, mas com lápis de cor. Nanquim e lápis de cor. Uma versão mais estilo fantasia, tá? Tem até um mongezinho ali, abobrinhas, as florzinhas e tal. Eu chamei de pumpkin, tá? Lápis de cor, nanquim, bico de pena, papel reciclado. Outra versão daquele chalezinho convidativo, dessa vez com cor, tá? Lembrando ilustração de litografia ou litogravura do século XVIII, XIX, por aí. Mais uma peça que eu gosto bastante, gosto de todas, mas alguns eu gosto mais, com neoclássica, com licenciosidade artística, tá? Onde eu brinquei bastante com a figura humana, rostos, personagens, etc. E desta coleção, finalmente, então, aquela imagem das casas de Gramado, só que aqui um pouquinho mais com cara de Gramado hoje, né? Mais colorida, com ilustrações, tá bom? Então esse é meu trabalho, essa é a coleção de agora. E eu quero dizer que essas coleções, deixa eu mostrar uma que eu fiz hoje, é uma caricatura minha com o meu olho fechado, tá? Os aroinhos, né? Então, que esses trabalhos estão à venda, preciso vendê-los, porque eu preciso fazer mais, né? E aqui embaixo vai ficar o meu contato, tá bom? Compartilhe com seus amigos, compartilhe com... outra coisa, muito importante, eu aceito encomenda, tá bom? Manda fotografia da sua casa, manda
manda a fotografia da sua loja, tá? Para que seja feita nesse estilo, eu aceito encomenda. Existe um outro, eu vou fazer outro vídeo de outro tipo de trabalho que eu faço, que são essas mesmas casas, só que em 3D, em computador, como se elas fossem... Pega uma casa que não existe mais e eu reconstruo a casa. Essas de Gramado foram feitas assim, depois que eu copiei elas, né, pro papel. À mão, me sinto à vontade de fazer isso porque foi eu que criei as duas, foi eu que desenhei as duas. Então, eu aceito encomendas, tá? Meu trabalho não é caro e acho que é um presente bem legal para dar para os seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, botar na sala, porque ela vai contar a história da família, tá bom? Conto com vocês, um grande abraço.